1 Coríntios, capítulo 3, nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 9. As dissensões mostram a falta de espiritualidade. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Um pastor muito amigo meu, certa vez foi convidado para pregar em uma igreja, e pegou avião, tal, foi. Chegando na cidade, eu não me lembro bem se era um presbítero ou um diácono, alguma liderança, algum homem lá da igreja, foi buscá-lo no aeroporto. E ele disse que achou engraçado a maneira como aquele homem se comportava, logo de cara, né? Chegou assim, oi pastor, tudo bom? Como é que estão as coisas? Deu um abraço no pastor assim, pegou as malas, todo esbaforido. Pastor, meu irmão, tudo bem? Aí colocou a mala do pastor no carro, falou, vamos lá pastor, a gente está meio atrasado. Esse homem começou a dirigir, o pastor pensou que ele estava fugindo da polícia, cortando o carro, dando fechada em um e outro, buzinando para todo mundo, e muito exaltado enquanto dirigia. Ei pastor, esse povo barbeiro, né, dá vontade de dar uma fechada, jogar no acostamento e tal. Aí ele olhou o pastor está meio assustado comigo, né pastor? Preocupa não, viu pastor, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. E ele dirigindo e conversando, e aí pastor, seus filhos estão bem? Não, estão bem, graças a Deus, pois é. Os meus, misericórdia, os meninos que dão trabalho, às vezes dá vontade de matar, que menino custoso. E começou daquele jeito, pastor, mas não preocupa não, viu pastor, estou vendo que o senhor está meio assustado aí, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Que não me deixou o pastor na casa onde ele ia ficar, e o pastor pregou, foi embora, e o pastor foi chamado novamente a pregar um ano depois. Quem vai buscá-lo no aeroporto? O mesmo cidadão. E aí pastor, tudo bom? Como é que está o senhor? Pastor, rapaz, é difícil ser crente, né pastor? Tem um vizinho chato, tem vontade, se eu tivesse arma, pastor, eu dava um tiro naquele vizinho, homem chato. Pastor, o senhor fica assustado comigo assim, né? Pastor, mas não preocupa não, viu? Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. E ele sempre repetia essa frase, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. E esse pastor é aquele camarada que ele não manda recado. E chegou um momento que ele falou, meu irmão, eu queria te dizer uma coisa. Tem um ano que eu vim aqui. E quando eu te conheci, você era um homem grosseiro, um homem estúpido, um homem destemperado, e você sempre repete essa frase, Deus está trabalhando. Eu estou voltando aqui na cidade um ano depois, e você continua falando do mesmo jeito, com a mesma agressividade, e você continua dizendo que Deus está trabalhando. Meu querido, eu queria te dizer uma coisa, Deus não está trabalhando não. Deus não está trabalhando na tua vida de jeito nenhum, porque se estivesse trabalhando, você não estaria com o mesmo comportamento de um ano atrás. Coragem, né? Os dois sozinhos no carro. Aquele homem fechou a cara e não deu mais nenhuma palavra com o pastor o resto do longo do caminho.
Irmãos, a falta de crescimento espiritual é algo muito sério dentro da igreja, mas que, infelizmente, não tem sido levado a sério. Eu sempre repito que a gente vive insatisfeito com um monte de coisa na nossa vida. E são insatisfações que nos levam a fazer determinadas coisas, que nos tiram do nosso comodismo. A gente começa a perceber que no mercado de trabalho a gente está ficando para trás, a gente começa a buscar uma pós-graduação, quer fazer uma reciclagem do curso que fez, o tempo todo, porque não aceita permanecer no mesmo lugar. A gente começa a ficar insatisfeito porque está engordando. Tamiris me botou na dieta essa semana aí, que chegava no final do dia eu estava com dor de cabeça. Por que eu entrei nessa dieta? Insatisfeito, não, eu falei, preciso emagrecer. Casei com 77 quilos e agora é 83, 84, eu falei, não, preciso, né? Então é aquele tipo de insatisfação que nos leva constantemente a sair do lugar de onde a gente está. Mas infelizmente a nossa vida espiritual, nós não tratamos com a mesma seriedade. Paulo, quando escreveu essa carta, por volta do ano 55, depois de Cristo, foi justamente para tratar desse problema. Falta de maturidade no meio da igreja. A cidade de Coríntios era uma cidade conhecida como uma cidade extremamente profana. Tinha até uma expressão naquela época, no grego, né, que era korintiazentai, que era como se falasse assim, não, você está corintianizando, ou seja, você está agindo como um coríntio, não um corintiano, né, um cidadão da cidade de Corinto. Quando alguém tinha um comportamento de depravação, de impureza sexual, as pessoas naquela época identificavam como cidadão, você está parecendo um cidadão de Corinto. E Paulo, saindo de Atenas, na sua segunda viagem missionária, Paulo chega na cidade, ele prega o evangelho por volta do ano 50, e pessoas se convertem. Paulo, ele nunca foi edificar muito tempo numa igreja só. Paulo plantava a igreja, arrumava um pastor e continuava a viagem. Mas Paulo deu uma atenção para aquela igreja que nenhuma outra igreja recebeu de Paulo. Paulo ficou 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto, pregando o evangelho, ensinando o evangelho para aquela igreja, para aquele povo, uma igreja formada por judeus, né, que haviam se convertido, e gentios. Mas Paulo, depois de 2 anos, Paulo começa a receber cartas, começa a receber e-mail de uma mulher chamada Chloe, de uma senhora, relatando como é que a igreja estava. E quando você para ler a situação da igreja de Corinto, a gente fica abismado, porque é uma igreja que recebeu uma atenção dessa forma, demonstrar tanto problema, tanta imaturidade espiritual. E Paulo escreveu certamente 4 cartas para aquela igreja, porque aqui em 1 Coríntios, eu não lembro a referência, mas Paulo fala, assim como vos escrevi anteriormente, ou seja, a primeira carta de Paulo aos Coríntios provavelmente é a segunda, e a segunda carta de Paulo aos Coríntios é provavelmente a quarta, porque na segunda carta ele se refere a um assunto que ele tratou que não está em 1 Coríntios. E todas essas cartas foram para tratar de problema. Uma igreja que não amadurecia, uma igreja que permanecia com um comportamento pecaminoso. E Paulo escreve essa carta para tratar da falta de maturidade cristã. Um povo que não desenvolvia, um povo que não crescia na fé. E a pergunta é, será que nós temos crescido na fé? Será que eu e você nos enquadraríamos nesse grupo, nessa igreja, de pessoas que estão há tempo no Evangelho, mas não amadurecem? E eu queria ver nessa noite com vocês, o que é que nós podemos aprender com esse texto a respeito da maturidade cristã. O que é que Paulo nos ensina com esse texto sobre a maturidade cristã?
primeiro lugar, irmãos, a primeira coisa que Paulo nos ensina é que a maturidade deve ser considerada. Primeira coisa que Paulo nos mostra aqui é que a maturidade, ela precisa ser considerada. Nós precisamos levar em consideração a maturidade de cada crente. Volta no início do versículo, por favor. Aliás, volta no capítulo 2, o verso 1. Paulo fala o seguinte: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Por que Paulo está falando disso? Porque começou a se levantar um grupo dentro da igreja que Paulo fundou, questionando a liderança e o apostolado de Paulo. Porque eles falavam que Paulo não tinha linguagem nem sabedoria, ou seja, Paulo não era um cara eloquente. E de fato existe esse registro, que Paulo escrevia muito bem, mas não era um cara muito bom de oratória. Então, uma cidade influenciada pela cultura helênica, filosofia e tal, eles queriam ver isso do pregador, um cara eloquente, um cara que conhecia de filosofia, um cara que tivesse uma performance pregando, que Paulo não tinha. E Paulo começa a contestar isso, falou: irmãos, quando eu fui pregar o evangelho para vocês, eu não cheguei com profundidade de filosofia e linguagem humana, não. Eu preguei o simples evangelho de Cristo e vocês se converteram. E aí no verso 6, Paulo traz uma informação importante. Paulo fala: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Então o que Paulo está falando? Irmãos, quando eu preguei o evangelho para vocês, eu fui muito simples. E aqui mostra que naquela igreja havia um grupo mais maduro, é o que Paulo fala. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, ou seja, Paulo ele fez distinção dentro da igreja. Ele falou: não, tem um grupo aqui que eu posso entrar mais fundo, tem um povo aqui que eu posso falar de coisas mais profundas da vida cristã. E aí Paulo, por isso que Paulo inicia o capítulo 3 falando: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Ou seja, Paulo está dizendo que a igreja, de modo geral, era uma igreja que não suportava ouvir coisas profundas. Paulo, ele fez essa observação, ele fala: não, peraí, eu preciso considerar. Um novo convertido precisa ser instruído de uma maneira diferente de uma pessoa que está há muito tempo de caminhada. Gente, um bom mestre, ele consegue ter essa sensibilidade, não é verdade? De olhar para o aluno. Tinha professor na minha época que tinha essa capacidade. Ele conseguia trabalhar com o aluno que pegava com muita facilidade, ao mesmo tempo ele conseguia acompanhar o aluno que tinha mais dificuldade. E um bom professor, ele tem essa sensibilidade. E Paulo teve isso. Paulo, ele considerou a maturidade de cada crente. Paulo não tratou todo mundo igual. E nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, a maneira como a gente cobra um do outro, a maneira como a gente olha um para o outro. Porque existem pessoas que estão caminhando na fé. Você tem que ter, uma dose mais de paciência, você tem que ter mais calma, você tem que ter mais tranquilidade, aquela sensibilidade para explicar. A pessoa fala: pastor, não entendi. Não, vem cá, deixa eu explicar de novo. É assim, assim, assim. Pastor, não entendi. Então a gente sabe disso. E a pergunta é: por que a maturidade do cristão ela tem que ser considerada? Primeiro, irmãos, porque o conhecimento bíblico do novo convertido normalmente é pouca, não é verdade? Um novo convertido, uma pessoa que nunca teve contato com o evangelho, com Bíblia, é aquela pessoa que quando o pastor fala assim: vamos abrir em tal livro, você tem que estar do lado ali dando ajuda. Conhecimento bíblico é pouco. Um colega meu que se converteu, o menino buscava a Deus assim de maneira, de uma sede que eu nunca vi um negócio daquele. E um dia a gente fez uma vigília, e cada um começou a compartilhar um texto, falar alguma coisa, e ele foi compartilhar um texto também, né? Ele falou: galera, Deus me deu um texto que falou demais comigo essa semana. Queria abrir aqui para vocês. Ele abriu no texto, eu esqueci a referência. E aquele texto que fala: acharás graça diante do Senhor. Falou, esse texto falou comigo demais: acharás graça diante do Senhor. Porque eu sou muito nervoso.
Eu estouro muito fácil. Então, o que é que Deus falou comigo? Fulano, quando você estiver indo trabalhar e o carro der problema, não fica com raiva não, você tem que achar graça. Você tem que dar risada dessa situação. Gente, os meus amigos, a gente via segurando o riso assim para... Porque todo mundo considerava, o cara estava chegando pouco tempo na igreja, não conhecia a palavra de Deus ainda, estava aprendendo. E a gente achou graça realmente diante de Deus, da maneira como ele interpretou o versículo. Mas a gente sabe que o novo convertido, ele está caminhando na fé, a gente precisa ensinar a abrir a Bíblia, a gente precisa explicar as passagens para ele. Por isso que a gente precisa considerar a maturidade de cada um. Outra coisa, o caráter está em transformação, irmãos. O caráter está em transformação, a pessoa se converteu, é crente, é nascido de novo, mas muitos ainda precisam deixar de fumar. Eu tenho pessoas da minha amizade que se converteram e levou mais ou menos uns 2 meses. Volta e meia, escapulia, e a gente tinha que ter uma paciência. Você não podia tratar como um cara velho de igreja. Novo convertido, às vezes, está cheio de vício. Às vezes fala muito palavrão, se converte, mas você tem que dar uma... Falou para o irmão, cuidado. Uma coisa é você ver um crente velho de igreja xingando. Mas o caráter de quem está começando na fé está em processo de transformação. Você vai ver alguns comportamentos que pode até te levar a questionar, realmente se converteu. Será que realmente é crente? Não, mas converteu, Deus está transformando. A gente começa a olhar, a gente vê outras áreas da vida que Deus está trabalhando, que de fato Deus está mudando. Um pastor chamado Paulo Capelletti, do Rio de Janeiro, ele tem um trabalho social muito bonito, voltado para pessoas marginalizadas, né? E a casa dele fica aberta para prostitutas, travestis, traficantes. É um cara que tem um trabalho muito forte nisso. E ele contando que um traficante da área muito perigoso havia se convertido, e era um homem terrível, todo mundo morria de medo dele. E um dia Paulo falou, a gente vai jantar, arruma todo mundo aí e vamos. E levou esse povo para um restaurante meio fino, né? E quando o segurança e o dono do restaurante viu aquele grupo entrando, já começou a cercar, o que foi, tudo bem aí e tal? Falou, não, está tudo bem, trouxe meus amigos aqui para almoçar. Aí ficou olhando, não, mas você tem certeza, tal? E aí o traficante já começou a olhar de lado, assim, o ex-traficante começou a olhar de lado, né? Aí o pastor falou, é o seguinte, eles vão comer, a comida vai ser paga, e não tem motivo algum para você impedir que a gente entre e coma e saia, não se preocupe. E aquele cara ficou meio desconfiado, se retirou. O traficante encostou perto do pastor e falou, pastor, você quer que eu mate agora ou depois da janta? Aí falou, não, rapaz, você está doido, você converteu. Ele, pastor, foi mal, perdão, pastor. Então, um novo convertido, você tem que ter uma dose de paciência. O caráter está em transformação. A pessoa ainda está se habituando. Em terceiro lugar, gente, o novo convertido, ele está conhecendo esse ambiente de evangelho. Ele está aprendendo, aí começa aqueles cacuetes de crente, o cara chega com a linguagem, né, cheio de vícios, e com o tempo ele começa a entender como funciona a igreja, como é que funciona o corpo de Cristo, mas já faz parte dele. Interessante porque Paulo, em Romanos 14, queria que você desse uma olhada rápida. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. O que é que Paulo está dizendo? Naquele contexto, a maioria da carne que era comercializada era carne sacrificada no templo da deusa Diana. Então, toda a carne que era comprada, que era consumida, eram carnes sacrificadas. E Paulo tinha uma maturidade, né, que não tem nem o que falar de Paulo. Paulo fala, tudo é de Deus. Esse negócio de que a carne foi consagrada, não, tudo é de Deus. E as pessoas que eram mais experientes na fé sabiam que aquilo ali
Compravam, falavam, tudo pertence ao Senhor, tudo é puro para os puros, e enfim, eles comiam daquela carne sem problema. Mas as pessoas que haviam se convertido, que participavam das religiões gregas, eles não tinham, eles achavam aquilo um absurdo. Eles achavam aquilo um absurdo. E o que é que começou a acontecer? Os novos na fé começaram a julgar os mais experientes, começaram a condenar os mais experientes, e os crentes mais maduros começaram a desprezar. Entrou agora, não sabe nada na igreja. Com medo de comer carne sacrificada. Gente, eu não estou dizendo que você tem que sair procurando carne sacrificada, né, não estou dizendo disso. Né, mas quantos dos produtos que a gente consome no nosso dia a dia, a gente sabe que determinadas empresas têm um determinado fim, é de uma determinada linha religiosa. Mas a gente sabe que aquilo, gente, Deus, do Senhor é a terra e toda a plenitude, tudo pertence ao Senhor. E é por isso que Paulo fala, acolhei os débeis na fé. Débil, gente, aqui, os que têm deficiência, aqueles que não conseguem compreender tão bem. Então, por isso, irmãos, a maturidade cristã, ela tem que ser considerada. Então, avalie a maneira como você tem avaliado as pessoas ao teu redor. Tá? A maturidade cristã, ela precisa ser considerada. Segunda coisa que Paulo nos ensina é que a maturidade deve ser estimulada. Não só a gente precisa levar em consideração a maturidade do crente, mas a gente precisa também estimular o crente para que ele amadureça. Paulo fala isso no verso 2. Leite vos dei a beber. E a gente percebe que Paulo era um homem extremamente preocupado com isso. Eu dei leite para vocês. Para os mais sábios, para os mais experimentados, eu ensinei coisas profundas. Para vocês, eu dei coisa básica. Eu dei leite para vocês. Mas eu dei alimento para vocês. A maturidade cristã, ela tem que ser estimulada dentro da igreja. Queridos, é um grande problema, é algo que tem sido restaurado hoje dentro das igrejas, uma palavrinha-chave chamada discipulado. Chegou um momento que o discipulado meio que se tornou, 10 encontros para que a pessoa se batizasse. E a pessoa se batizava, né, dava um tapa na ladeira e vai sozinho agora. E quantas pessoas estão dentro da igreja e não têm a maturidade estimulada? Isso é extremamente necessário, irmãos, quando você não estimula o crescimento das pessoas dentro da igreja. E quando eu falo isso aqui, eu não falo só da liderança. O crente comum, nós precisamos ter essa preocupação de bater o olho e falar assim, essa pessoa precisa ser acompanhada. Meu irmão, como é que você está? Minha irmã, como é que você está? Tudo bem? Você tem lido algum livro? Está lendo algum livro da Bíblia? Como é que está sendo a tua vida de oração? Vamos marcar para a gente orar junto? Vamos marcar para a gente ler a Bíblia? Estimular o crescimento uns dos outros. Alguns estudiosos, eles perceberam que entre a década de 80 e os anos 2000, existe uma lacuna de liderança cristã. Porque antigamente era muito comum os líderes prepararem seus sucessores. Mas diz que a partir dos anos 80 parece que isso meio que parou. Poucas lideranças formadas, bem habilitadas para instruir. Hoje nós temos visto, né, jovens tomando essa posição de relevância, de ensino, de instrução. E a gente percebe que na Bíblia o tempo todo isso acontece. Quem que Moisés preparou para ficar no lugar dele? Josué. Infelizmente, Josué não preparou ninguém. Tanto que depois que Josué morre, entra o período dos juízes, porque não existia uma liderança para que o povo pudesse se espelhar. Então Deus levantava os juízes. E esses juízes que se levantavam, eles não se levantavam como juiz de toda a nação. Às vezes um juiz se levantava como juiz da tribo dele ali, que estava sofrendo.
Mas a gente percebe isso, Elias preparou Eliseu. Eliseu preparou Geazinho. Não deu muito certo, não. Mas teve a preocupação de preparar. Jesus preparou os 12. Os 12. O próprio Paulo, quando você começa a ler o livro de Atos, você vê a liderança de Barnabé sobre a vida de Paulo. E tudo é narrado assim. Então Barnabé e Paulo foram para tal lugar. Barnabé e Paulo foram para tal lugar. Só que Paulo cresceu tanto, Paulo desenvolveu tanto na fé, que lá para frente você começa a ver, e Paulo e Barnabé foram para tal lugar. Isso tem um significado muito grande, porque o líder, ele vinha primeiro, era comum o nome daquele que estivesse à frente do grupo ser escrito primeiro. Então antes era Barnabé e Paulo, chega uma hora que é Paulo e Barnabé. Chegou um momento que Paulo começou a falar, não, Barnabé, vamos agir assim, vamos fazer dessa maneira, porque o homem amadureceu. Qual o motivo? Tinha alguém do lado destruindo Paulo. O crescimento precisa ser estimulado, irmãos. A maturidade cristã, ela precisa ser estimulada dentro da igreja. Volto de novo no capítulo 15 de Romanos. Vocês foram no 14, agora vai no 15. Paulo continua com essa mesma preocupação. O capítulo 14, ele fala, acolhei ao débil na fé. Já o capítulo 15, o que ele fala? Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Paulo, ele continua tratando do mesmo assunto. E suportar aqui, irmãos, não é aturar. Oh, meu Deus do céu, vem fulano, tem que suportar, né? Deus manda suportar. Não, a palavra suportar aqui no grego é a palavra de ser suporte, de ajudar, de conduzir. Então, Paulo fala no capítulo 14, considere a debilidade do mais fraco. E no capítulo 15 ele fala, suporte, seja apoio para esse irmão, para que ele cresça. Seja apoio para essa irmã, para que ela cresça, para que ela desenvolva. Será que nós temos tido essa atuação no corpo de Cristo, de promover a maturidade cristã dos outros? Será que a gente tem se preocupado em olhar para alguém, você que sabe, que conhece a Bíblia, alguém que tem segurança na palavra? Você tem discipulado alguém, você tem instruído alguém, você tem caminhado com alguém? Isso é necessário. Isso não deve partir apenas da liderança da igreja. Com encontro com a palavra, com possíveis iniciativas da igreja em relação à instrução do povo. Mas, gente, é muito difícil seguir sozinho. É muito difícil você desenvolver sozinho. E sempre quando eu falo em desenvolver sozinho, eu lembro do meu pai mexendo com o computador. Meu Deus do céu. Eu ia passar as férias na Bahia, meu pai, Neto, me ajuda aqui. Aí, como é que mexe aqui? Não, pai, você abre o Word aqui, ó. Clica aqui. Não, pai, 2 vezes, pai. Aí, não, cliquei, não abriu. Eu falei, não, pai, tem que ser 2 vezes rápido, senão não abre mesmo, não. Aí clicava. Como é que é aqui agora? Ia ensinando, né? Aí eu saía, eu queria assistir um filme, queria fazer alguma coisa, eu achava que estava tudo bem, eu saía, pai. Ô, Neto, volta aqui, peraí, o negócio sumiu aqui. Gente, se comigo ensinando estava difícil, imagina sozinho. Então tem gente aí que se com alguém instruindo, às vezes já é difícil, imagina sozinho a caminhada cristã. Então, a maturidade cristã, ela precisa ser considerada, mas ela precisa ser também estimulada. Amém? Terceiro e último lugar, a maturidade cristã deve ser cobrada. Ela deve ser considerada, ela deve ser estimulada, mas ela deve ser cobrada. Volta no capítulo 2. Paulo fala, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis. Paulo está dizendo, eu tive aí, há 3 anos atrás, e eu dei leite, ensinei coisas básicas da fé cristã, porque vocês não podiam suportar coisa mais pesada. Mas o tempo passou e vocês continuam sem conseguir ingerir outra coisa a não ser leite. Pelo amor de Deus, Paulo está falando o que é que está acontecendo com vocês. Já deu, vocês não são meninos mais não.
Chega, acabou. Paulo é como se Paulo estivesse perdendo a paciência. Falou, não, eu tenho paciência quando é criança, mas quando passou do ponto de amadurecer, não dá mais. Vocês são meninos na fé ainda. Tenho que dar leite na boca de vocês, porque vocês não amadureceram. E Paulo começa a citar aqui o porquê, né? Porquanto, verso 3, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Gente, existe uma expressão no português chamada oxímoro, que é quando você usa uma palavra num contexto que ela não cabe, né? Exemplo, uma água seca, um ladrão honesto. Não existe uma contradição nisso. E quando Paulo fala um crente carnal, ele está dizendo que existe uma contradição, porque não tem como a pessoa ser um crente, que era para estar maduro, e ao mesmo tempo ser carnal, ser conduzido pela carne. Alguém que despreza a palavra de Deus. E Paulo segue dizendo, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Quem é Apolo e quem é Paulo? E ele começa a dizer, por quê, irmãos? Como eu falei, havia um grupo dentro da igreja que era os pauletes, né? Eram os fãs de Paulo, defendiam Paulo. Já tinha uns que se identificavam com o ministério de Apolo, porque Paulo foi embora da cidade e deixou Apolo como pastor. E Apolo, tudo indica que era um homem extremamente capacitado. E uns falavam, não, Paulo, minha identificação é com Paulo, né? Não, minha identificação é com Apolo. E uns falavam, não, nós somos de Cristo. E tudo indica que eram os que mais davam trabalho na igreja. Os que diziam que eram de Cristo. Não, nem Paulo, nem Apolo, nós somos de Cristo. Partidarismo, divisão dentro da igreja. Irmãos, preferência existe, né? Tem gente que gosta mais da palavra de um pastor, do outro pastor, normal. Mas existia um partidarismo que estava afetando a igreja, ferindo a igreja. Algo que é muito comum quando um pastor sai da igreja, chega o outro pastor, que não tem nada a ver com o que aconteceu antes. Era mais ou menos isso que aconteceu. Uns se identificaram com Apolo, mas outros ficaram, não, bom era Paulo. E começou essa divisão dentro da igreja. Mas essa facção dentro da igreja não era o único problema. Vou dizer aqui alguns problemas que aconteciam dentro da igreja de Corinto. Divisão, abuso dos sacramentos, a Santa Ceia, quando o pessoal mais simples chegavam, o povo que tinha levado uma comida melhor, eles comiam tudo muito rápido. A Santa Ceia era uma festa, era uma refeição. Então existia o abuso do sacramento, a Santa Ceia era mal celebrada entre eles. Desordem no culto. A igreja de Corinto é a igreja com a maior lista de dons espirituais. E tem gente que acha que é maduro na fé porque tem um monte de dom. A igreja de Corinto tinha uma porrada de dom. E Paulo chama aquela igreja de uma igreja carnal, uma igreja imatura na fé, apesar de ter dom. Então, mau uso dos dons, erros teológicos gravíssimos por parte deles, imoralidade. Era uma igreja marcada por imoralidade. E um caso específico, foi algo assim muito sério, e a igreja estava tolerando isso. Que era um menino que dormia com a esposa do pai, a madrasta. Isso dentro da igreja, que se dizia espiritual. Olha o problema que Paulo tinha dentro dessa igreja. Coisa séria, irmão. Coisa séria. A gente olha para a igreja no início da era cristã, a igreja primitiva, e a gente acha que é uma igreja perfeita, que não tem defeito, né? Nossa referência de igreja. Gente, tinha muita coisa errada. Olha o tanto de problema que essa igreja carregava. E Paulo começa a bater, isso já era para ter mudado, vocês já eram para ter crescido na fé. O que é que está acontecendo com vocês? Vocês não estão percebendo que tudo o que aconteceu nessa igreja, essa igreja foi fundada por providência divina. Essa igreja está sendo sustentada por providência divina.
É Deus que tem dado o crescimento, nada disso é obra de Paulo ou de Apolo. Os méritos de tudo isso é de Deus, é de Cristo e não nosso. Então parem com isso. Irmão, por que é que a maturidade ela tem que ser cobrada? Por motivos muito lógicos. Irmão, infância é uma fase. Infância é uma fase. Quando um pai começa a perceber que o filho não está falando no tempo que era para começar a falar, que o filho não está andando no tempo que era para começar a andar, que o filho não está desenvolvendo no tempo que deveria desenvolver, primeira coisa que faz, não, peraí, levei esse menino no médico para ver, tem alguma coisa errada. Porque a infância tem que passar uma hora. E na vida cristã não é diferente, irmãos. A infância, a infantilidade tem que passar uma hora. Tem que ser uma fase. Infelizmente, parece que a gente às vezes, sabe, está raquítico ainda na fé, apesar de anos e anos de igreja. A gente não cresce, a gente não desenvolve, a gente para no tempo, a gente acha que está bom, está suficiente. O suficiente que é o Senhor da Bíblia é o suficiente para me manter caminhando e indo. E a gente acaba não tendo maturidade. E outro motivo, irmãos, falta de crescimento denuncia negligência com a palavra. Eu não sei se vocês perceberam, mas o que Paulo critica dessa igreja não é o conhecimento, mas a prática da vida. Ou seja, conhecimento bíblico não necessariamente amadurece alguém. Porque eu conheço gente que conhece a Bíblia de capa a capa, conhece a Bíblia mais do que o pastor, mas a vida é uma tragédia. Irmãos, a maturidade cristã ela vem à medida que a gente conhece e pratica, à medida que a gente conhece e vive. Não basta saber, a gente precisa viver a palavra de Deus, e é daí que vem a maturidade. E é por isso que Paulo fala, não, vocês estão dizendo que o que eu estou ensinando para vocês é besteira, é pouco. Vocês não estão conseguindo praticar a coisa básica da vida cristã que eu tenho ensinado a vocês. Vocês estão querendo comer a feijoada, sendo que nem o leite vocês estão dando conta de beber ainda. Só conhecer a palavra, irmãos, não amadurece. Só saber o que a palavra de Deus diz, e só isso não irá amadurecer. Não irá te amadurecer, não irá me amadurecer. Eu preciso conhecer e viver. Volta e meia eu falo isso. Eu era um péssimo aluno, eu era muito desinteressado. E, gente, eu sabia que eu tinha que estudar. Também isso fica constrangido quando eu falo que eu não estudava. Eu detestava estudar, mas eu sabia que o meu futuro dependia daquilo. Ou seja, saber que eu precisava estudar me tornava maduro? Não. Aí você vê seus amigos formando, você vê seus amigos tomando prumo na vida, você começa a ver a coisa, aí chega aquela hora que a ficha cai e você vê aquele menino irresponsável se tornar um estudioso, passou de cara no vestibular, porque amadureceu, acordou para a vida. E um crente, quando não acorda para a vida, ele negligencia a palavra de Deus o tempo todo. Ele ouve, mas aquilo parece que não faz diferença na vida dele. Infelizmente, irmãos, são as pessoas que mais dão trabalho dentro da igreja. São as pessoas que que a liderança acaba tendo mais dificuldade em lidar dentro da igreja. Pessoas que estão há anos na igreja, anos e anos na igreja. Aí vive queixando porque o pastor não visitou, mas não visita ninguém. Vive se queixando porque aí você começa a arranjar defeito em tudo, mas é maledicente, é resmungão, não se envolve, não discipula ninguém, não se interessa pela vida de ninguém, e quer ser tratado como um bebê ainda. Talvez um amigo meu se converteu e alguém que a gente orou muito por ele,
E no início a igreja pegou muito no pé dele, né? Ligava para ele, e aí, vai para a igreja hoje? Não, eu estou meio com preguiça. Não, ó, vamos sim, se arruma que eu estou passando aí. Gente, 2 anos depois eu voltei lá, né? Conversando com ele mesmo murmurento assim. Falei, cara, o que foi? Não, eu estou meio triste com a igreja. Eu falei, por quê? Não, quando eu me converti, rapaz, o pessoal me acolheu e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? Hoje eu não vou na igreja, o pastor não me liga perguntando por que é que eu não fui. Eu olhei para ele e falei, toma vergonha na cara, rapaz. Ele, o que é? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Você ainda está esperando isso de igreja? Você era para estar discipulando gente, visitando seus amigos aí, chamando para ir para a igreja, está esperando ligação de pastor, de amigo seu. Eu sei que é uma responsabilidade nossa, procurar uns aos outros, mas você jogar essa responsabilidade na mão da igreja, eu falei, não, pelo amor de Deus. Não dá, irmãos, para crente querer ser tratado como criança depois de 20 anos de igreja. Não dá. Não dá. Muito difícil. Como a criança, né? O menino sai do banheiro, né? Você vai, limpa, nem vai no banheiro sozinho. Aí chega uma fase que você limpa, chega uma fase que você pergunta, e aí, se limpou direito? Agora imagina um menino com 18 anos saindo do banheiro, e aí, filho, se limpou direitinho? Ai, pai, pelo amor de Deus, pergunta besta é essa? Mas tem gente que está querendo esse tratamento dentro da igreja, infelizmente, porque não amadureceu. Não amadureceu na fé. Quanto tempo você tem de igreja? Quanto tempo você tem de convertido? Minha pergunta é, qual é a tua maturidade? Porque eu já vi pessoas, irmãos, que parecia que, sabe, amadureceram com carbureto. Não sei quem sabe isso, mas o carbureto geralmente é usado para amadurecer algumas frutas. Acelera o processo de amadurecimento. Tem crente que parece que é colocado no carbureto. O cara converteu com 1 ano que você encontra de novo. Rapaz, o que a pessoa conhece da palavra, o que a moça conhece da palavra, você fala, meu Deus do céu. Parece que eu parei no tempo, essa menina viveu aqui 5 anos lendo a Bíblia e orando. Numa situação onde precisa de maturidade, precisa de cabeça no lugar para resolver uma situação. Aí você vê um novo convertido, falou, irmão, espera aí, a palavra de Deus diz isso, 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 tal. Vamos orar. Você vê a maturidade, sabe? Você vê Deus na vida da pessoa. Porque ele olha para a palavra de Deus, ele lê e ele quer viver aquilo. Ele quer que aquilo seja, que a palavra de Deus seja o norte da vida dele. E é por isso que Paulo bateu tanto nessa igreja. 4 cartas, só para tratar de problema. Paulo enviava uma carta, já chegava a outra, tratando de problema. E eu queria encerrar, irmãos, voltando à história que eu contei para vocês no início. Esse pastor pregou na 2ª vez na igreja, e quando foi no 3º ano, ele foi chamado novamente para pregar lá. Adivinha quem foi buscá-lo no aeroporto? Aquele mesmo homem. Aquele mesmo homem. Chegou, e aí, pastor, tudo bom? Como é que está o senhor? Deu um abraço. E a viagem foi cansativa? O pastor olhou e falou, rapaz, esse cara está diferente. Tem um irmão gêmeo, eu não sei, não é o mesmo cara. E aí, pastor, tudo bem? E aí começou, e aí, como é que estão as coisas, pastor? O tom era outro, a conversa era outra. Falou, não, estou bem, graças a Deus. E aí, no trânsito, eita, pastor, a gente tem que ter cuidado no trânsito, né? A gente tem que dirigir por nós e pelos outros. A gente tem que ficar ligado o tempo todo no trânsito. Outra pessoa, o pastor falou, meu Deus do céu, foi o que aconteceu com esse camarada. E chegou em determinado momento da viagem, e falou, pastor, eu queria te dizer uma coisa. O ano passado que o senhor esteve aqui, e a gente teve aquela conversa no carro, quando o senhor falou aquilo comigo, eu fiquei com tanta raiva. Minha vontade era te jogar do carro. Mas, pastor, eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Aquela palavra não saiu da minha cabeça. Deus não está trabalhando na minha vida. Deus não está trabalhando na minha vida. E eu cheguei para minha esposa e falei, meu bem, o que é que você acha? E perguntou, contou. Falei, meu bem, realmente eu acho que dá para melhorar, né? A esposa querendo pegar leve. Falou, pastor, e Deus quebrantou meu coração. Eu tenho visto, pastor, que de fato, eu percebi que Deus não estava trabalhando na minha vida, porque o meu coração estava fechado. Meu coração estava fechado, eu estava desprezando a palavra de Deus. Ela não estava sendo a regra de fé e prática da minha vida, pastor. Eu queria te agradecer, porque por causa da tua exortação, o Senhor falou comigo. E hoje eu percebo que Deus começou a trabalhar na minha vida. E o pastor falou, você não precisa nem falar.
É nítido que Deus está trabalhando na tua vida. Irmãos, quando Deus trabalha na nossa vida, Ele faz isso com competência. Mas nós precisamos nos colocar na mão do Senhor e falar: Deus, trabalha em minha vida. Deus, me santifica. Muda, Deus. Eu não quero ser mais conhecido como uma pessoa que vive reclamando da vida. Deus, eu não quero ser mais conhecido como uma pessoa truculenta. Eu não quero ser mais conhecido como uma pessoa indiferente, como alguém que não se importa com os outros. Deus, eu não quero ser conhecido como alguém que tem duas palavras, que não cumpre o que promete. Deus, transforma o meu coração. E a partir do momento que a gente começa a fazer isso, a gente coloca a nossa vida diante de Deus, a gente percebe Deus fazendo transformações extraordinárias em nossa vida. Amém? Queria te convidar a fechar os olhos nesse momento, e o grupo de música aqui à frente. Você está satisfeito com a tua maturidade? Como é que está teu nível de maturidade? Será que ela corresponde com o tempo de igreja que você tem, com tanto de coisa que você já recebeu, domingo após domingo? Muitas pessoas poderiam estar hoje na igreja ocupando lugar de liderança, sendo um presbítero, um diácono, mulheres que poderiam estar discipulando, dando contribuição grande para o reino de Deus. Mas por falta de maturidade, essas lacunas nunca são preenchidas dentro da igreja. Mas eu queria que você orasse e falasse: Deus, a partir de hoje eu quero assumir um compromisso contigo, de buscar maturidade, de buscar crescer na fé. Eu quero ser santificado dia após dia, eu quero ser transformado. E quando isso acontecer, irmãos, você não vai precisar dizer que você amadureceu. As pessoas vão ver isso. Então, ore ao Senhor nesse momento, peça a Deus para que possa transformar a tua vida.